Oi, meu nome é Lara e, junto da Amanda e da Luna, vou apresentar o nosso trabalho de biologia molecular sobre a análise de expressão gênica pelo uso de técnicas moleculares. Bom, em primeiro lugar, os genes são unidades fundamentais para o entendimento de diversos fenômenos biológicos e estão contidos no material genético. A produção de um produto funcional, que pode ser uma proteína ou outros elementos, depende do processo de transcrição de porções ou pedaços, ou genes, codificantes contidos na molécula de DNA. Para que isso ocorra, serão produzidas cópias da informação presente no material genético, que a gente chama de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA, então, leva essa informação ou receita para o ribossomo e lá ela vai ser lida e então serão produzidos, no caso de uma proteína, os aminoácidos, que é a sua unidade estrutural. Esse processo de leitura é o que conhecemos por tradução, e esse conjunto de eventos é o que representa o dogma da biologia molecular. Essas informações estão contidas nas células do nosso corpo. São responsáveis pela regulação do expressamento gênico, ou seja, a determinação de quais regiões do DNA serão codificadas e as regiões reguladoras, que são as regiões não codificadas. Para entender como funcionam as análises do funcionamento da expressão gênica, nós vamos falar sobre dois mecanismos de investigação genética, o microarranjo e o RNA-REC. O microarranjo de DNA é uma técnica baseada na hibridização de sondas de DNA, capaz de reconhecer regiões específicas do material genético de uma amostra, e assim analisar se há alguma variabilidade, muitas vezes com precisão maior que 99%, permitindo assim avaliar o diagnóstico, prognóstico e o tratamento da patologia. Essa metodologia é especialmente útil para as áreas de farmacogenômica, toxicogenômica, oncologia e neurogenética. Podemos observar o princípio dessa técnica através desse seguinte exemplo, em que é um teste realizado com dois tipos de amostras, sendo uma controle, com células normais, e uma com células de tecido, em que se deseja verificar a presença ou não de uma mutação. Destes tecidos, são isolados os RNAs mensageiros, que logo em seguida sofrerão uma conversão para DNA complementar através da transcrição reversa. Esse DNA é então marcado com fluoróforos, sendo aqui representado em verde o DNA da célula normal e em vermelho da célula mutada. O próximo passo é adicionar as amostras nas placas de microarranjo, para que ocorra a hibridização. Após isso, realiza-se então um processo de lavagem, para que ocorra a retirada de qualquer interferência, finalizando a amostra para a detecção de fluorescência, que será realizada através de um scanner de microarranjo em combinação com a bioinformática. Por fim, podemos avaliar os genes que estão sendo expressos. Neste exemplo, as células com fluorescência amarela e cinza apresentam resultados insignificantes, pois são DNAs complementares que estão presentes ou não em ambas as células. Já a fluorescência de cor verde indica a presença do DNA complementar somente nas células normais, e a de fluorescência vermelha, presença de DNA complementar somente nas células mutadas. Aqui apresentamos duas das metodologias de microarranjo que beneficiam muitos diagnósticos: a SNP-Array e a CGH mais SNP-Array. A SNP são polimorfismos de nucleotídeo único, o tipo mais comum de variação genética e que se caracteriza pela troca de um único nucleotídeo, a TCG, por outro. Já o CGH, a hibridização genômica comparativa, capaz de detectar rearranjos cromossômicos não balanceados, como deleções e duplicações. RNA-seq é uma técnica capaz de analisar padrões de expressões gênicas através do sequenciamento de larga escala do RNA. Cada procedimento do sequenciamento ocorre a partir de suas especificidades. Entretanto, no geral, há 6 etapas básicas no preparo da biblioteca. O primeiro consiste em isolar o RNA total da amostra. Depois, é preciso fragmentar em pequenos segmentos de nucleotídeos. E, em seguida, esse RNA ele precisa ser convertido em cDNA. Isso confere à estrutura uma maior estabilidade para a manipulação. Posteriormente a isso, são adicionados adaptadores, que são sequências curtas e conhecidas de nucleotídeos, que se anelam às extremidades do fragmento. Depois, há a amplificação desses segmentos, que deverão ter por obrigatoriedade adaptadores. E, por fim, há um controle de qualidade da biblioteca.
Nesse momento, é verificado aspectos como comprimento e concentração da porção de RNA preparada. Ao finalizar o preparo, passa-se para o sequenciamento, que tem por produto a geração de diversos reads. Esse processo também é subdividido. Então vamos lá. O passo inicial é o processamento dos reads, a fim de selecionar os fragmentos de baixa qualidade. Após isso, é necessário alinhar a amostra ao genoma referente, para mapear a posição do fragmento no genoma e, no final, normalizar-se os dados com o intuito de obter uma interpretação nítida e correta. Com o fragmento já preparado e sequenciado, faz-se uma análise estatística para identificar os transcritos diferentemente expressos. Aqui são utilizados programas de bioinformática que organizam o padrão de expressão de forma visual. Esse tipo de visualização pode ser utilizada para identificar a expressão associada a uma condição particular em comparação à condição normal. Por exemplo, uma célula com uma variante genética e uma alteração. É possível observar patologias ou mutações. Os dados são exibidos em um gráfico, onde cada linha ela representa um gene e cada coluna representa a amostra. A cor e a intensidade dos quadrados elas são utilizadas para representar as mudanças nas expressões gênicas. Por exemplo, uma cor de genes mais expresso e a outra cor representa os genes com menos quantidade. E por fim, essa técnica ela é amplamente usada para analisar expressões de genes em diferentes células ou tecidos, fornecendo pistas das suas possíveis funções. É possível também identificar possíveis padrões de expressões gênicas relacionados a determinadas células, que também podem ser utilizados para estudos de patologias. Além de ser utilizado para outros organismos, como o padrão de expressão gênicas em plantas, que determina ambientes com estresses hídricos ou térmicos, e isso pode identificar genes que estão relacionados ali com a resistência ou a tolerância desse organismo. E é isso, gente. Muito obrigada. Segue as nossas referências.